Existe um tipo de peso que não se vê, mas que consome a alma em silêncio. Um peso que não está no corpo, mas na mente, nos pensamentos que retornam repetidamente, nas noites inquietas, nas manhãs que começam com preocupação antes mesmo do primeiro pensamento consciente. E esse peso tem um nome que muitos conhecem bem: dívidas. Não apenas números, não apenas valores, mas uma sensação constante de falta, de pressão, de urgência, que parece não dar espaço para respirar, como se a vida estivesse sempre cobrando algo que você ainda não conseguiu entregar. E talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, sentindo que precisa de mais dinheiro, mais tempo, mais oportunidades para sair dessa situação. Mas permita que algo mude dentro de você agora, antes mesmo de qualquer explicação, antes mesmo de qualquer técnica, porque existe uma verdade que precisa ser compreendida profundamente, e ela pode parecer estranha à primeira vista, pode até soar impossível para a mente que foi treinada a pensar de forma lógica, mas é justamente essa verdade que pode transformar completamente a sua realidade. Você não precisa de dinheiro para pagar suas dívidas. Você precisa de uma nova consciência. E talvez, neste momento, sua mente tente resistir a essa ideia, tentando encontrar argumentos, tentando negar, tentando se agarrar àquilo que sempre acreditou ser verdade, porque fomos ensinados a acreditar que tudo se resolve com esforço, com trabalho, com cálculo, com controle. E embora tudo isso tenha seu lugar, existe uma dimensão mais profunda da vida que não responde a esses mecanismos. Uma dimensão onde as soluções não são construídas passo a passo, mas reveladas de forma inesperada. Uma dimensão onde o suprimento não depende apenas do que você possui, mas do que você permite que flua até você. Florence Scovel Shinn ensinava que o suprimento não é algo externo que você precisa conquistar, mas uma força invisível que já existe, pronta para se manifestar quando a mente deixa de bloquear e começa a permitir. E ela repetia com firmeza que a vida responde não à necessidade, mas à expectativa, não ao esforço ansioso, mas à confiança alinhada, porque aquilo que você aceita como verdadeiro dentro de si começa a se organizar fora de você, muitas vezes por caminhos que você jamais poderia imaginar. E é aqui que a maioria das pessoas se perde, porque ao enfrentar dívidas, ao sentir pressão financeira, ao perceber a falta, elas entram em um estado de medo constante, um estado onde cada pensamento reforça o problema, onde cada conversa gira em torno da escassez, onde cada dia começa com a sensação de urgência, e sem perceber, passam a alimentar exatamente aquilo que desejam transformar, porque o subconsciente não distingue entre aquilo que você teme e aquilo que você deseja. Ele apenas responde aquilo que você aceita como real. Florence contava a história de uma mulher que precisava de uma quantia exata de dinheiro, um valor específico, urgente, algo que, aos olhos humanos, parecia impossível de conseguir em tão pouco tempo. E essa mulher, como tantas outras, começou tentando resolver da forma comum, pensando, calculando, se preocupando, buscando alternativas, tentando encontrar o como, tentando montar o caminho passo a passo. E quanto mais fazia isso, mais angustiada se tornava, mais distante parecia a solução, mais pesado ficava o problema. Até que, em um momento de clareza, algo mudou dentro dela. Não nas circunstâncias, mas dentro, ela parou de buscar o como, parou de tentar controlar o caminho, parou de alimentar o medo e decidiu confiar. Decidiu entregar aquilo que não podia resolver com a mente limitada, e naquele instante, algo invisível começou a se mover. Algo que ela não podia ver, não podia medir, não podia explicar, mas que começou a reorganizar as circunstâncias de uma forma tão precisa que a quantia exata chegou até ela por caminhos inesperados, caminhos que ela jamais teria planejado. E isso não foi acaso, não foi sorte, não foi coincidência, foi a manifestação da lei espiritual em ação. A prova de que quando a mente deixa de resistir, quando o medo é substituído pela confiança,
Quando o controle é substituído pela entrega, o invisível começa a operar com liberdade, trazendo soluções que não dependem da lógica humana, mas da ordem divina. E talvez você esteja se perguntando neste momento como aplicar isso na sua vida. Como sair de um estado de preocupação para um estado de confiança quando as contas continuam existindo, quando as cobranças continuam chegando, quando a realidade parece insistir em mostrar o contrário, e essa é exatamente a transição que precisa acontecer. Não uma negação da realidade, mas uma mudança de posição interna, uma escolha consciente de não alimentar mais aquilo que você não deseja continuar vivendo. Porque a dívida, antes de ser um número, é um estado de consciência. É um padrão de pensamento que foi aceito, repetido e fortalecido ao longo do tempo. E da mesma forma que foi criado, pode ser transformado, não lutando contra ele, mas substituindo-o por uma nova verdade, uma nova percepção, uma nova forma de se relacionar com o suprimento, com a abundância, com a vida. E aqui, neste ponto, chegamos ao que Florence chamaria de comando. Não uma frase qualquer, não palavras ditas sem presença, mas uma declaração que carrega em si a força da convicção. Uma afirmação que não pede, não implora, não duvida, mas reconhece, aceita e estabelece uma nova realidade. E antes de revelar esse comando, permita que algo dentro de você se acalme, permita que o peso diminua, permita que a urgência se dissolva por um instante, porque o estado em que você recebe essa verdade é tão importante quanto a própria verdade. E então, com calma, com presença, com intenção, declare internamente: eu libero todas as minhas dívidas do plano invisível e permito que o suprimento divino se manifeste de forma perfeita em minha vida. E ao dizer isso, não pense em como, não tente calcular, não tente entender, apenas permita que essas palavras encontrem espaço dentro de você, como uma semente que começa a ser plantada em um solo que agora está mais aberto, mais receptivo, mais disposto a receber algo novo. E agora, algo muito importante. Não apenas declare, mas participe, porque quando você expressa algo, quando você escreve, quando você afirma publicamente, você ancora essa verdade com mais força. Você dá forma àquilo que antes estava apenas no pensamento. E por isso, se você está disposto a mudar, se você sente que algo dentro de você foi tocado, escreva agora, como um selo, como um compromisso interno: eu libero todas as dívidas e aceito o suprimento divino agora. E à medida que você faz isso, algo começa a se ajustar, ainda que sutilmente, ainda que imperceptível no primeiro instante, mas real, profundamente real. Porque toda mudança verdadeira começa dentro, e é de dentro que ela se expande, alcançando o exterior, reorganizando aquilo que parecia fixo, abrindo caminhos onde antes não havia passagem. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você possa sentir algo diferente. Não a ausência total do problema, mas a diminuição do peso. Não a solução visível ainda, mas a sensação de que algo começou a se mover. E isso já é o início da transformação, porque a mudança não começa quando o dinheiro chega. Começa quando o medo sai, quando a consciência muda, quando a confiança entra. E é isso que será aprofundado a partir daqui. Porque o que você começou a acessar agora não é apenas uma ideia, é uma lei, uma força, um princípio que, quando compreendido e aplicado, pode não apenas resolver dívidas, mas transformar completamente a forma como você vive, como você recebe, como você se posiciona diante da vida. Existe algo que precisa ser compreendido com uma clareza quase absoluta neste ponto da sua jornada. Algo que pode parecer invisível, mas que governa tudo o que você chama de realidade financeira. Algo que não pode ser visto com os olhos, mas que determina aquilo que chega até você, aquilo que permanece e aquilo que se afasta. E esse algo é o que Florence chamava de suprimento invisível, uma fonte que não depende do dinheiro que você tem, mas da consciência que você sustenta. Uma fonte que não se esgota, não diminui, não se limita, porque não nasce do mundo físico, mas se manifesta através dele.
E talvez você tenha sido ensinado a acreditar que o dinheiro é a única forma de suprimento, que ele é a causa de tudo, que sem ele nada pode ser resolvido. Mas Florence afirmava com firmeza que o dinheiro não é a fonte, é apenas um dos canais, apenas um dos meios pelos quais o suprimento pode se expressar. E quando você acredita que o dinheiro é a única solução, você limita a ação divina a um único caminho, fechando as portas para todas as outras formas pelas quais a resposta poderia chegar até você. E aqui está o ponto que transforma completamente a forma como você enxerga suas dívidas. Porque enquanto você estiver focado apenas na falta de dinheiro, você estará olhando para o efeito e ignorando a causa. Estará tentando resolver o visível sem tocar no invisível. Estará tentando mudar o resultado sem mudar o estado que o criou. E é por isso que tantas pessoas trabalham, se esforçam, tentam, lutam, mas continuam presas no mesmo ciclo. Porque não é a quantidade de esforço que muda a realidade, é a qualidade da consciência. Havia um homem que vivia exatamente nesse ciclo, sempre trabalhando, sempre buscando mais renda, sempre tentando encontrar uma solução prática para suas dificuldades financeiras, e ainda assim nada parecia ser suficiente. Porque toda vez que o dinheiro chegava, ele já estava comprometido, já estava destinado a cobrir algo que havia ficado para trás, e isso gerava nele uma sensação constante de estar correndo sem sair do lugar, como alguém que tenta encher um recipiente que continua vazando. E um dia, ao entrar em contato com esses ensinamentos, algo começou a mudar dentro dele. Não imediatamente nas circunstâncias, mas na forma como ele se relacionava com aquilo que estava vivendo. Ele percebeu que sua mente estava constantemente focada na falta, constantemente reforçando a ideia de que não havia o suficiente, constantemente alimentando o medo de que não conseguiria sair daquela situação. E foi nesse momento que ele tomou uma decisão simples, mas poderosa. Ele decidiu parar de alimentar esse padrão. Ele não negou as dívidas, não ignorou as responsabilidades, mas escolheu não dar mais energia ao medo, escolheu não repetir mais as mesmas histórias de escassez, escolheu começar a afirmar, mesmo sem ver ainda, que o suprimento estava a caminho, que havia uma solução sendo preparada, que a resposta existia, mesmo que ele ainda não pudesse enxergar. E essa mudança interna, embora parecesse pequena no início, começou a abrir algo invisível, começou a criar espaço para que novas possibilidades surgissem. E em poucos dias, situações começaram a acontecer de forma inesperada. Acordos surgiram, oportunidades apareceram, pessoas que antes não estavam presentes começaram a fazer parte do processo. E pouco a pouco, aquilo que parecia impossível começou a se reorganizar. Florence explicaria isso, dizendo que o suprimento sempre está presente, mas ele só pode se manifestar quando encontra um estado de aceitação, quando encontra uma mente que não está bloqueando sua ação com medo, dúvida ou resistência. Porque o medo contrai, o medo fecha, o medo impede o fluxo, enquanto a confiança abre, expande, permite que aquilo que já existe no invisível encontre caminho até o visível. E talvez agora você esteja começando a perceber que o problema nunca foi apenas a dívida em si, mas a relação que você estabeleceu com ela, a forma como você a percebe, a energia que você entrega a ela, porque aquilo que você teme cresce em sua consciência, aquilo que você resiste permanece, e aquilo que você aceita como verdade começa a se manifestar. E é por isso que, neste ponto, é essencial que você comece a substituir não apenas palavras, mas estados internos, que você comece a escolher conscientemente aquilo que deseja sustentar dentro de si, mesmo antes de ver qualquer mudança externa, porque a verdadeira transformação acontece quando você decide não esperar a realidade mudar para então acreditar, mas acreditar primeiro para que a realidade possa mudar. E permita que uma nova afirmação comece a surgir dentro de você agora, não como algo distante, mas como uma verdade que você escolhe sustentar. O suprimento divino já está em movimento, encontrando caminhos perfeitos para resolver tudo em minha vida. E ao afirmar isso, você não está negando o presente, está expandindo o futuro,
está abrindo espaço para que algo novo se manifeste. E aqui está algo ainda mais profundo, algo que Florence enfatizava com clareza. A vida responde à expectativa, não ao esforço. Porque o esforço, quando carregado de tensão, reforça a ideia de que algo está faltando. Enquanto a expectativa, quando alinhada com a fé, reconhece que algo já está a caminho, e essa diferença muda tudo, porque você deixa de agir como alguém que tenta resolver e passa a agir como alguém que recebe. Houve uma jovem que enfrentava uma situação financeira difícil, com prazos apertados, cobranças constantes e uma sensação de que não havia saída. E por muito tempo ela tentou resolver tudo sozinha, tentando encontrar soluções rápidas, tentando antecipar problemas, tentando evitar o pior. Mas quanto mais tentava controlar, mais pressionada se sentia. Até que um dia, exausta, ela decidiu parar. Não como desistência, mas como entrega. Como alguém que reconhece que há algo maior operando além da sua visão. E naquele momento, ela fez algo simples, mas profundo. Ela declarou que confiava no suprimento divino, que aceitava a solução perfeita, que permitia que tudo se resolvesse de forma harmoniosa, e então, pela primeira vez, dormiu em paz, não porque tudo estava resolvido, mas porque algo dentro dela havia mudado. E no dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Uma oportunidade surgiu, um caminho se abriu, uma solução começou a se formar, e aquilo que parecia um bloqueio começou a se desfazer. Isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque o estado interno mudou. E quando o estado interno muda, o externo começa a responder. Não necessariamente de forma imediata aos olhos, mas inevitavelmente no processo. Porque a vida não pode deixar de responder aquilo que você aceita como verdade. E é aqui que você começa a perceber que existe um movimento acontecendo além daquilo que você pode ver. Algo que está sendo preparado, organizado, alinhado, mesmo que ainda não seja visível. E isso exige de você uma postura diferente. Não de ansiedade, não de dúvida, mas de confiança ativa. Uma confiança que não depende de provas, mas que se sustenta pela certeza de que o suprimento não falha. E então, neste ponto, permita que essa verdade se fortaleça dentro de você como uma declaração viva. Eu não dependo do dinheiro como única fonte. Eu dependo do suprimento divino que nunca falha, porque ao afirmar isso, você rompe uma das maiores ilusões que sustentam a escassez, a ideia de que tudo depende apenas do que você vê, e começa a acessar uma dimensão onde as soluções não são limitadas, onde os caminhos não são previsíveis, onde a resposta pode vir de onde você menos espera. E talvez agora você comece a sentir algo diferente, não apenas compreensão, mas uma mudança real na forma como você percebe sua própria situação, como se o peso estivesse diminuindo, como se a pressão estivesse se dissolvendo, como se uma nova possibilidade estivesse surgindo, e isso não é imaginação. É o início de um novo estado de consciência, um estado onde você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser participante da transformação. E o que vem a seguir é ainda mais profundo, porque não basta apenas compreender o suprimento invisível. É preciso aprender a comandá-lo, a direcioná-lo, a ativá-lo com precisão. E é exatamente isso que será revelado na próxima parte, onde você aprenderá o verdadeiro comando espiritual que dissolve dívidas e abre caminhos de forma surpreendente. Existe um momento em que o conhecimento deixa de ser suficiente, um momento em que entender já não basta, porque a transformação verdadeira só acontece quando aquilo que foi compreendido começa a ser aplicado com intenção, com presença, com autoridade interior. E esse é exatamente o ponto onde você se encontra agora. Não mais como alguém que busca respostas, mas como alguém que está pronto para assumir uma nova posição diante da vida. Uma posição onde você deixa de reagir às circunstâncias e passa a comandar a sua realidade a partir de um estado mais elevado de consciência. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra falada com fé não é apenas som, não é apenas expressão, mas um comando direto ao subconsciente, uma ordem que, quando aceita como verdadeira, inicia imediatamente um movimento invisível que tende a se tornar visível, não por esforço humano,
mas por alinhamento espiritual, e é por isso que ela dizia que a sua palavra é a sua varinha mágica, porque aquilo que você afirma com convicção se torna a base sobre a qual a realidade começa a se reorganizar. Mas aqui está algo que precisa ser compreendido com profundidade. Não é qualquer palavra que cria, não é qualquer frase que transforma, porque o poder não está apenas nas palavras em si, mas no estado em que elas são declaradas, no nível de aceitação que você sustenta enquanto as pronuncia. Porque se há dúvida, o comando se enfraquece, se há medo, o fluxo se contrai, mas quando há certeza, quando há entrega, quando há alinhamento, o comando se torna vivo, ativo, criador. E talvez você esteja pronto agora para ouvir aquilo que pode mudar completamente a sua relação com as suas dívidas. Não como algo que você precisa combater, mas como algo que pode ser dissolvido a partir de um novo posicionamento interno. Porque a dívida, como já foi revelado, não é apenas um número, é um estado de consciência que pode ser transformado. E esse processo começa com um comando, não um pedido, não uma súplica, mas um reconhecimento. E então, com calma, com presença, com intenção, permita que essas palavras encontrem espaço dentro de você, não como repetição, mas como verdade. Eu libero todas as minhas dívidas do plano invisível e aceito agora o suprimento divino que resolve tudo de forma perfeita e harmoniosa. Permaneça por um instante com essa declaração, não tentando entender, não tentando medir, apenas permitindo que ela ressoe dentro de você, como algo que começa a se instalar, a se expandir, a criar raízes em um nível mais profundo do seu ser. E agora, algo ainda mais importante, porque o comando não termina na palavra, ele continua na aceitação, ele se fortalece na repetição consciente, ele se ancora na expressão. E é por isso que neste momento eu te convido a fazer algo simples, mas extremamente poderoso. Escreva agora, não apenas como um gesto externo, mas como um selo interno, como um compromisso com essa nova consciência. Eu libero todas as dívidas e aceito o suprimento divino. Agora, ao fazer isso, você não está apenas participando, você está ativando, você está dando forma àquilo que antes estava apenas no campo invisível. Você está se alinhando com uma nova frequência, uma nova possibilidade, uma nova realidade. E permita que isso seja claro dentro de você. O comando não precisa ser repetido com ansiedade. Não precisa ser dito o tempo todo com urgência. Ele precisa ser aceito, sentido, incorporado. Porque quando ele é aceito, ele começa a operar. E quando ele começa a operar, algo invisível entra em movimento. Algo que você não controla, mas que responde àquilo que você permitiu. Florence dizia que muitas vezes a resposta chega de formas que não correspondem às expectativas humanas. E é por isso que tantas pessoas deixam de reconhecer o milagre quando ele acontece, porque esperam que ele venha de uma forma específica, esperam que ele siga um caminho lógico, esperam que ele obedeça àquilo que conseguem entender. Mas a verdade é que o suprimento divino não segue padrões humanos. Ele se manifesta de formas inesperadas, precisas, surpreendentes. Pode vir através de uma oportunidade que surge sem aviso. Pode vir através de uma solução que você não havia considerado. Pode vir através de um acordo, de uma liberação, de um encontro, de uma ideia, de algo que, aos olhos da lógica, pareceria improvável, mas que no fluxo espiritual é absolutamente natural. E é por isso que, a partir deste momento, a sua função não é mais tentar controlar o processo, não é mais tentar antecipar o caminho, não é mais tentar resolver tudo sozinho. A sua função é manter o estado, é sustentar a confiança, é permanecer alinhado com a verdade que você aceitou, mesmo quando a realidade ainda não reflete completamente essa mudança. E aqui está o ponto mais sensível de toda essa jornada, porque é neste momento que muitos voltam atrás. É neste momento que a dúvida tenta retornar, que o medo tenta falar mais alto, que a mente tenta retomar o controle. E é exatamente aqui que a sua decisão precisa ser firme, não baseada no que você vê, mas no que você sabe, não baseada na urgência externa, mas na certeza interna.
E permita que uma nova afirmação se fortaleça dentro de você agora, como uma âncora, como um ponto de estabilidade. Tudo já está sendo resolvido no plano invisível, e eu descanso nessa certeza. Sinta o peso dessa frase. Sinta a tranquilidade que ela carrega. Sinta o alívio que começa a surgir quando você deixa de lutar e começa a confiar. Porque existe algo que precisa ser compreendido com profundidade. A ansiedade bloqueia, o medo contrai, a preocupação interfere, mas a confiança abre caminho, a entrega libera fluxo, a certeza permite que aquilo que já está em movimento encontre espaço para se manifestar. E talvez agora, pela primeira vez, você esteja experimentando algo diferente. Não a ausência total das circunstâncias, mas a mudança da sua posição diante delas. Não mais como alguém pressionado, mas como alguém alinhado. Não mais como alguém que precisa correr atrás, mas como alguém que permite que aquilo que já foi preparado comece a chegar. E isso muda tudo, porque quando você muda, a realidade responde. Quando você se alinha, a vida se reorganiza. Quando você aceita, o fluxo se estabelece. E é exatamente isso que prepara você para o fechamento desta jornada, onde tudo será reunido, consolidado e elevado a um nível ainda mais profundo, onde você não apenas entenderá, mas sentirá com clareza que a abundância não é algo distante, é o seu estado natural. Há um momento na vida em que tudo o que antes parecia distante começa a se tornar familiar, como se uma verdade antiga estivesse sendo lembrada, não aprendida, como se algo dentro de você finalmente reconhecesse aquilo que sempre foi, mas que por muito tempo esteve encoberto por camadas de medo, dúvida e escassez. E esse momento não é marcado por um evento externo, mas por uma mudança interna tão profunda que altera completamente a forma como você percebe a vida, o dinheiro, o suprimento e, principalmente, a si mesmo. Florence Scovel Shinn dizia que a abundância não é algo que você conquista, é algo que você permite, algo que você aceita como parte natural da sua existência. E essa afirmação carrega uma força que muitas vezes é ignorada, porque fomos ensinados a acreditar que a vida é luta, que o dinheiro é difícil, que o suprimento é limitado e que para ter mais, alguém precisa ter menos. Mas essas ideias não pertencem à verdade espiritual, pertencem a um estado de consciência que pode ser transformado. E talvez, neste momento, você esteja começando a perceber que aquilo que você chamava de realidade não era fixo, não era imutável, mas uma expressão daquilo que você sustentava internamente, uma projeção de pensamentos, crenças e sentimentos que, ao serem repetidos, se tornaram familiares. E agora, ao entrar em contato com uma nova forma de ver, de sentir, de declarar, algo começa a se reorganizar, não apenas ao seu redor, mas dentro de você. Florence usava uma expressão que seus seguidores nunca esqueceram, uma imagem simples, mas extremamente poderosa. Ela dizia que o estado natural do homem é ter uma bolsa estufada de dinheiro, não como ostentação, não como excesso, mas como símbolo de suprimento constante, de fluxo contínuo, de uma vida onde há sempre o suficiente, e mais do que o suficiente para viver com tranquilidade, dignidade e alegria. E essa imagem não é apenas figurativa, ela é um estado de consciência, um posicionamento interno, onde você deixa de se ver como alguém que luta para conseguir e passa a se reconhecer como alguém que recebe, alguém que está alinhado com uma fonte inesgotável, alguém que não depende apenas do esforço humano, mas participa de um fluxo maior, onde o suprimento não é interrompido. E talvez, pela primeira vez, você possa se permitir imaginar isso sem resistência, sem dúvida, sem aquele pensamento automático que diz: isso não é para mim. Porque esse pensamento não é seu. Ele foi aprendido, ele foi repetido, ele foi aceito, mas agora ele pode ser substituído, agora ele pode ser dissolvido, agora ele pode dar lugar a algo mais verdadeiro. E então, permita que uma nova imagem se forme dentro de você. Não como fantasia, mas como possibilidade real,
veja-se vivendo com tranquilidade, veja suas contas sendo resolvidas, veja seus compromissos sendo cumpridos, veja o dinheiro circulando com leveza, veja-se em paz, sem pressão, sem urgência, sem medo, apenas vivendo com a certeza de que há sempre provisão. E não force essa imagem, apenas permita que ela surja suavemente, como algo que já existe em algum nível, esperando apenas ser reconhecido, porque aquilo que você consegue aceitar internamente começa a encontrar caminhos para se manifestar externamente, não necessariamente de forma instantânea aos olhos, mas inevitavelmente no processo. E neste ponto, algo precisa ser dito com clareza. A abundância não responde ao desespero, não responde à ansiedade, não responde à sensação de falta, porque esses estados reforçam exatamente aquilo que você deseja transformar, enquanto a confiança, a gratidão e a aceitação abrem espaço para que o fluxo se estabeleça, para que o suprimento se manifeste de forma natural. E isso não significa ignorar responsabilidades, não significa fugir da realidade, significa mudar a forma como você se posiciona diante dela. Significa agir a partir de um lugar de confiança e não de medo. Significa fazer o que precisa ser feito, mas sem carregar o peso da preocupação constante, sem alimentar pensamentos que enfraquecem o fluxo. E então, neste momento, permita que essa verdade se torne uma afirmação viva dentro de você, algo que você não apenas diz, mas sente. A abundância é o meu estado natural e o suprimento flui livremente em minha vida. Permaneça com essa frase por um instante. Deixe que ela se instale, deixe que ela encontre espaço, porque não é a repetição que cria, é a aceitação. E talvez agora você perceba que algo mudou, talvez sutil, talvez silencioso, mas real. Uma sensação de alívio, uma leveza diferente, como se o peso estivesse diminuindo, como se a pressão estivesse se dissolvendo. E isso não é coincidência, é o resultado de um novo alinhamento, é o início de uma nova forma de viver. E a partir deste ponto, a sua prática não será mais baseada em esforço, mas em consistência, não em repetição mecânica, mas em presença, em consciência, em escolha, porque todos os dias você terá a oportunidade de escolher em qual estado deseja viver, o estado da escassez ou o estado da abundância, o estado do medo ou o estado da confiança. E cada vez que você escolhe a confiança, cada vez que você afirma a verdade, cada vez que você solta o controle e permite que o fluxo atue, você fortalece esse novo estado. Você se aproxima ainda mais daquilo que deseja viver. Você se alinha ainda mais com aquilo que já está disponível. E se em algum momento a dúvida tentar retornar, se o medo tentar reaparecer, lembre-se com suavidade, mas com firmeza, daquilo que foi revelado aqui, não como uma ideia, mas como uma verdade que você escolheu aceitar. O suprimento divino nunca falha, e tudo já está sendo resolvido para o meu bem maior. E então, siga. Não com pressa, não com ansiedade, mas com confiança, sabendo que cada passo dado nesse novo estado é um passo em direção à manifestação daquilo que você já começou a permitir. E agora, ao encerrar esta jornada, não como um fim, mas como um início, leve consigo não apenas palavras, mas uma nova percepção, uma nova sensação, uma nova certeza de que você não está preso às circunstâncias, você não está limitado ao que vê, você não está condicionado ao que já aconteceu, você é alguém que pode escolher, alinhar e permitir uma nova realidade. E se algo dentro de você foi tocado, se essa mensagem encontrou espaço, se você sente que está pronto para viver de forma diferente, então ancore isso com uma declaração simples, mas poderosa. Eu vivo no fluxo da abundância divina. E deixe que essa frase acompanhe você, não como um esforço, mas como um lembrete de quem você realmente é,